Olá, queridos. Aqui é o professor Eduardo Perassoli de História. Nós vamos discorrer sobre um tema muito importante da Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a Reforma Protestante. E qual a contribuição dessa reforma para o mundo? Bom, em síntese, a Reforma Protestante foi um movimento religioso do século XVI, onde um monge chamado Martinho Lutero, ele então fixa 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e essas 95 teses contêm conteúdos de críticas ao comportamento do Papa na época, Papa Leão X, o clero, comportamentos abusivos, autoritários em relação àquela sociedade da época. E a Igreja Católica, que se formou no século VI aproximadamente, passou 1000 anos reinando soberana, esses 1000 anos aí conhecido como Idade Média, e ela então dominava as artes, dominava a política, dominava a ciência, dominava a economia, dominava tudo na Europa, enfim. E ao longo desses séculos ela recebeu muita denúncia de abuso de poder, de autoridade, de muita coisa terrível, ou seja, a violência do clero, prostituição, até que esse monge aí, lendo a Bíblia, ele então descobriu um versículo que dizia lá em Romanos capítulo 1 que o justo viverá pela fé. Essa foi a bandeira da reforma protestante. Mas existem vários motivos que eclodiram esse movimento, e esse movimento encontrou apoio na classe emergente da burguesia e encontrou apoio também na onda, surfou, ou melhor, na onda do Renascimento, que foi um outro movimento antes da Reforma, que lançavam a volta aos clássicos, clássico grego, e também então Martinho Lutero quis fazer uma volta às escrituras. Então um dos motivos foi a venda de indulgência. O que é venda de indulgência? Ou seja, de maneira clara, a venda de perdão. Ou seja, um fiel que morria, ele não era nem tão fiel, nem tão bom, nem tão ruim, ia, segundo o dogma da Igreja Católica, da tradição da Igreja Católica, ia para o purgatório. Então, seus parentes aqui na Terra, eles tinham que comprar um documento dado pelo Papa Leão X, e esse documento, conforme ele comprava e rezasse lá os Pai Nossos, então o seu parente ia ser liberto do sofrimento do purgatório e está agora no paraíso. Isso porque o Papa Leão X queria construir a Basílica de São Pedro, no Vaticano, que hoje que é o local no Vaticano hoje. E então ele vendendo um pedacinho no céu. Martinho Lutero achou aquilo um absurdo e uma das suas proposições ele disse: se o Papa tem poder de libertar alguém do purgatório, por que ele não faz por amor ao invés de fazer por dinheiro? Então, a partir desses questionamentos, também a prensa de Gutenberg já estava em evidência. Então, Lutero acabou sendo, vamos dizer assim, privilegiado, ajudado. Essa prensa de Gutenberg fez com que as ideias de Lutero se divulgassem ali pela Alemanha e depois por toda a Europa, colocando ali, iniciando o estopim da Reforma Protestante. Também o questionamento da tradição da Igreja Católica, que estava em desacordo com as Escrituras. Lutero pregava que a única fonte de autoridade não era o Papa, era somente as Escrituras, e a salvação somente era pela fé. Daí veio os solas, né? Conhecidos os solas da Reforma Protestante, que é só a fé em Cristo salva, glória somente a Deus, só as Escrituras e só Deus. Enfim, então Lutero empreende então a Reforma Protestante, e outros setores embarcaram, setores que estavam sendo sufocados pela Igreja Católica. Por exemplo, a classe burguesa, ela não poderia comercializar porque a Igreja Católica dizia que era contra a usura, mas a própria Igreja Católica ganhava lucro com as suas relíquias, cobrando para que as pessoas vissem as suas relíquias, ou seja, ela criticava e censurava que a burguesia ganhasse lucro, mas ela mesma fazia isso. Então essa incoerência fez com que a classe burguesa apoiasse ali a reforma protestante. Também o nacionalismo que estava em voga, quer dizer, já os imperadores e os reis estavam cansados do desgaste de se submeter à Igreja Católica. Então, quando Lutero empreendeu a reforma protestante, então os príncipes do Império Alemão apoiaram Lutero, porque eles queriam ali uma Alemanha independente do governo do Papa, influenciada pelo Papa, e outros estados também.
E para terminar, Lutero então dá o checkmate, fazendo uma tradução da Bíblia para o alemão, ou seja, agora o povo alemão poderia ler as Sagradas Escrituras no seu próprio idioma. Então isso abriu precedente para que todos os outros países localizados na Europa também pudessem fazer a tradução da Bíblia no seu próprio idioma. E a partir dessa tradução, Lutero percebeu que o povo alemão, a maioria, não sabia ler, e daí nasceu a vontade de se criar escolas. Daí nasceu então a ideia de escola pública, ou seja, da reforma protestante. Olha quanto legado, a escola pública, um legado da reforma protestante, a pluralidade religiosa, e também se tornou depois, com o passar do tempo, estados católicos e estados agora protestantes. E nos estados protestantes, principalmente depois com o advento do calvinismo, esses estados protestantes, a burguesia e o capitalismo encontraram espaço no protestantismo. Há uma frase bíblica que diz: quem não trabalha não coma. Então entrou aí a meritocracia, e nós vemos aí que o protestantismo e o capitalismo fizeram um casamento muito harmônico até os dias de hoje. A prova disso é os Estados Unidos, as 13 colônias calvinistas, que deu certo ali o capitalismo. Então a gente encerra a nossa aula aqui, e quem sabe no próximo plano de aula a gente dá continuidade a esse tema tão importante. Muito obrigado, caros alunos.